8 de abril de 2024. Está vindo aí um eclipse solar total. E o objetivo desse vídeo vai ser te explicar qual o significado desse eclipse para você e também para o coletivo. Será que a gente vai ter persistência ou a gente vai se envolver com tretas e brigas? Fique nesse vídeo para você entender exatamente o contexto desse eclipse agora e nos próximos 6 meses, que é o tempo que o eclipse reverbera. Eu sou Vanessa Tuleski, astróloga há mais de 2 décadas e comecei a estudar astrologia muito nova. Eu tenho vários vídeos aqui sobre eclipses, mas apesar de tudo, em cada vídeo sobre eclipse, eu explico um pouco a respeito do fenômeno, porque apesar de despertar muita curiosidade, ele ainda é envolto em mistérios. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar da questão astronômica deste eclipse e do efeito eclipse de um modo geral. Na segunda parte, eu vou falar dos efeitos desse eclipse para você a partir do mapa astral do eclipse do dia 8 de abril e também dos efeitos para o mundo. E na última parte, eu vou tirar um arcano maior de conselho para lidarmos com esse eclipse. Vai ser uma tiragem em tempo real, em que nem eu ainda sei qual vai ser a carta que vai sair. Vamos para a parte 1, o efeito eclipse e a explicação astronômica do eclipse do dia 8 de abril. O efeito eclipse é o seguinte: a cada 6 meses a gente tem viradas. E eu quero dar um exemplo público para você entender como é que isso acontece. Em outubro de 2023, nós tivemos 2 eclipses. E em novembro de 2023, a apresentadora Ana Hickman apresentou uma queixa contra o então marido Alexandre Correia. 6 meses depois, nas proximidades do eclipse do dia 25 de março e 8 de abril, foi a vez de o ex-marido dar uma série de entrevistas. Vocês conseguem perceber a questão da virada, da mudança? E aí eu quero dar um exemplo na vida pessoal. Vamos supor que você terminou um relacionamento com alguém e a coisa ainda não está muito curada, muito resolvida dentro de você. É bem capaz que na época do eclipse você encontre o seu ex numa festa e a coisa vai mexer novamente com você. Além de tudo, fora o momento em que o eclipse acontece, ele ainda reverbera por vários meses. Mas vamos falar da parte astronômica desse eclipse, que será solar e total. Onde o eclipse é visível, é onde a gente mais nota, eventualmente, um protagonismo daqueles países que podem estar bastante envolvidos com eventos nos meses seguintes. E esse eclipse, que é total, ou seja, tudo vai escurecer, está sendo chamado de o grande eclipse da América do Norte. E aí eu quero ler alguns trechos de uma matéria para você entender a importância desse impactante eclipse. De acordo com a revista Forbes, o eclipse solar total do dia 8 de abril vai levar 4 milhões de turistas aos Estados Unidos para assisti-lo. Basta dizer que será o primeiro eclipse solar total visível no Canadá desde 1979, o primeiro no México desde 1991 e o primeiro em terras americanas desde 2017. E é o único eclipse solar total no século XXI em que a totalidade será visível nesses 3 países ao mesmo tempo. De acordo com a NASA, um novo eclipse solar total só vai acontecer nessa região em 2044. O que chama atenção para mim como astróloga? Nesse ano, em 2024, nós tivemos o ingresso de Plutão para valer no signo de Aquário, por onde Plutão vai transitar por 40 anos. E me chama a atenção que neste ano que Plutão ingressa em Aquário, tenhamos um eclipse total nos Estados Unidos. Isso é sinal de que essa nação vai passar por muitas mudanças nos próximos 20 anos. Isso vai ser fechado com o eclipse total exatamente acontecendo em 2044, que é o último ano da passagem de Plutão pelo signo de Aquário. Ainda não sabemos, claro, que desdobramentos isso vai ter, mas preste atenção nessa informação, que é uma informação macro, que vai levar muitos anos para a gente observar o que vai acontecer naquela região. Bom, e agora vamos para o mapa astral do eclipse. O eclipse solar do dia 8 de abril de 2024 vai cair no grau 19 de Áries. E no mapa astral para o Brasil, o Sol, a Lua e Mercúrio estarão em Áries na casa 8,
que é uma casa intensa. Então, esse promete ser eclipse que vai mexer profundamente. A casa 8 é também a casa das transformações. E aí, para você entender esse eclipse, eu vou voltar um pouquinho no tempo, no eclipse de abril de 2023, que foi o primeiro eclipse que aconteceu no signo de Áries. E foi um eclipse bombástico. Não sei para vocês, mas eu senti muito, especialmente no mês de março, que o eclipse já começa a ser acionado um mês antes. E esse eclipse inaugurou uma série de eclipses no eixo Áries-Libra, sendo que o último eclipse em Áries vai ser em março de 2025. E o que significa eclipses no eixo Áries-Libra? Um eclipse em Áries, ele traz a bola para você. O que eu estou fazendo? Já o eclipse em Libra, ele põe em foco as relações. As minhas relações estão boas? Estão adequadas? E é interessante você ver o meu vídeo do eclipse do dia 25 de março, porque esse eclipse aconteceu em Libra e vai andar coladinho com esse do dia 8 de abril. Os dois eclipses vão atuar por 6 meses e são complementares. Então, esse eclipse aqui, ele tem a ver com você, o que você está fazendo na sua vida, quais são as suas decisões, quais são as coisas que dependem de você. E esse eclipse, ele tem um mapa astral que mistura grandes oportunidades e também alguns desafios. Vamos começar com o desafio da retrogradação de Mercúrio. Ele ocorre com Mercúrio retrógrado, conjunto ao Sol e à Lua, e Mercúrio retrógrado sempre traz muita reflexão e uma certa lentidão também, porque quando a gente é obrigado a refletir, nem sempre a gente pode fazer tudo na hora. Tem coisas que a gente vai ter que pensar com calma e com cautela. Além disso, a casa 8, que está extremamente enfatizada no Brasil, é uma casa de você ir no problema. E isso, às vezes, incomoda. Sabe aquele problema que a gente quer colocar debaixo do tapete? Esse mapa de eclipse fala, não dá mais. Você tem que encarar algo que você precisa transformar. Casa 8, algo que você precisa mudar. E aí você tem que mexer no problema que incomoda, que pode ser também uma acomodação. Por que eu falo em acomodação? Porque isso tem a ver com Áries? Não, isso não tem a ver com Áries, mas tem a ver com uma conjunção extremamente importante no mapa desse eclipse, que é a conjunção de Júpiter e Urano no signo de Touro. Essa conjunção atua de meados de março a meados de maio, e ela fica exata no dia 20 de abril. E é uma conjunção extremamente importante, porque Júpiter e Urano, eles falam de mudar, de crescimento a partir de mudanças. Só que essa conjunção acontece no signo de Touro, que representa muitas vezes aquela nossa zona de conforto, de estabilidade, e muitas vezes a gente não acredita que pode ir além dela, que existe uma possibilidade de superação. E essa conjunção, ela fala que se a gente atender ao convite de mudar, a gente pode ter um salto na nossa vida. A gente pode ter algo que se abre. É realmente uma conjunção bastante especial neste mapa de eclipse. E eu vou chamar essa conjunção de o potinho de ouro. O potinho de ouro no final do arco-íris, a promessa de mudanças. Ressalto também que ela acontece no signo de Touro, que é um signo que tem muito a ver com o bolso, com a parte financeira, e a prosperidade é um dos temas desse eclipse. Muitas vezes, quando não estamos tendo uma vida próspera, seja em que sentido for, financeiro, relacional, de vida, muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente sabe que deveria fazer. A gente não consegue viver a vida que a gente sente que poderia viver. Então, esse eclipse fala, sim, em prosperidade, mas ele fala que a gente precisa encarar coisas difíceis, porque Sol e Lua estão na casa 8. E essa casa é uma casa de terapia, é uma casa de você mexer, é uma casa de você ir fundo. E, além de tudo, esse eclipse não tem apenas a conjunção de Júpiter com Urano, mas também a conjunção de Marte com Saturno. Em termos coletivos, essa conjunção é extremamente bélica. Então, vocês vão ver nos próximos 6 meses notícias difíceis de enfrentamentos em outros países, possibilidade de novas guerras. Só para vocês terem uma ideia,
No dia em que eu estou gravando esse vídeo, que é 4 de abril, eu ontem estava na academia e vi um trechinho do programa da Patrícia Poeta. E aí tinha várias notícias de pessoas perdendo a cabeça com atos de agressividade. Isso é muito comum quando a gente tem Marte em conjunção com Saturno, que é um aspecto que vai ficar presente em boa parte ali do mês de abril. Então, em termos coletivos, aqui a gente pode ver, sim, tretas. E na vida pessoal também. Talvez você tenha algum desafio para lidar, alguma questão difícil com o outro. Esse outro pode ser um vizinho, um inquilino, um chefe, um ex, não importa. Pode haver sim algum tipo de desafio e aí você vai precisar de estratégia e inteligência emocional, porque esse eclipse faz com que duas partes fiquem, como é que eu posso dizer, extremamente teimosas. E às vezes você precisa ser firme, mas aí você vai ter que encontrar o tom certo para lidar com uma determinada questão. E não raro, quando essa conjunção aparece, a gente pode precisar da ajuda de alguém, como, por exemplo, um advogado para mediar uma determinada questão, um órgão do consumidor e por aí vai. Só que essa conjunção não tem só esse lado treteiro, ela tem também uma questão muito relacionada à persistência. E isso tem a ver, por sua vez, com o potinho de ouro no final do arco-íris, que é o Júpiter com Urano, que é uma época extraordinária de mudanças, em que vão surgir empresas inovadoras, coisas diferentes, e a gente vai, de repente, só ter notícias disso meses depois. Além de tudo, como estou deixando claro, Júpiter e Urano pode ser o seu ponto da virada, mas para isso você vai ter que olhar para o seu problema com o Sol e a Lua na casa 8 desse mapa. E não só isso. Isso vai requerer Marte com Saturno, que também tem uma faceta muito importante, que é persistência. O quanto eu realmente quero mudar e o quanto eu vou persistir para mudar, porque isso não é fácil. Eu vou dar como exemplo a academia. Muita gente começa a academia e depois para, desanima, não dá continuidade. Por quê? Porque é uma coisa contrária ao seu desejo de ficar no sofá acomodado. Você vai fazer exercício, você vai pegar peso, você vai correr ou fazer aeróbico. Marte com Saturno é isso, são coisas que nos exigem, mas que também a gente tem uma retribuição muito boa quando a gente finalmente consegue ser persistente. Você já sentiu isso na sua vida? Você já conseguiu ultrapassar uma barreira muito difícil de persistir em algo que você queria muito? Então, é sobre isso que este mapa do eclipse está falando. Como eu gosto de dar exemplo, esses dias eu dei uma consulta para uma artista que está um tempo parada. E o mapa dela falava muito fortemente da arte e de ela expor essa arte no mundo. E aí o tema da consulta foi o retorno dela para a arte. Só que com base nesse mapa, eu sei que esse retorno não é fácil e que ela vai precisar escavar questões que fazem com que ela fique nessa zona de acomodação e não realize o potencial de prosperidade e sucesso que ela tem. E isso vai requerer persistência. Se ela vai conseguir ou não, não temos como saber. Mas é provável que a questão da persistência para uma melhora na vida venha para você. E aí a pergunta que eu faço é: onde você precisa de persistência? Onde você precisa de transformação? Onde você precisa olhar para você e encarar situações difíceis e fazer coisas que vão te obrigar a ter um fôlego extra, que é o que essa conjunção de Marte com Saturno fala. Aliás, a nossa persistência vai ser testada nos próximos meses em outras coisas. E uma das coisas também que eu alerto para você tomar cuidado, anota aí, é perfeccionismo. A gente querer fazer bem feito é bom, mas o perfeccionismo excessivo ele é paralisante, ele é aprisionante e ele é uma sombra da conjunção Marte com Saturno. Então você entendeu o recado desse eclipse? É um eclipse especial. Júpiter e Urano, um momento único de virada, de você mudar de patamar, de você mudar de nível. E aí você tem que escolher o que você quer mudar, o que você quer transformar. Para isso você vai ter que encarar suas questões mais espinhosas e ser persistente. Resumindo, é isto. E agora, para fechar esse vídeo, um conselho de um arcano maior do tarô para você lidar melhor com os temas desse eclipse. Eu vou tirar a carta agora, em tempo real. Estou embaralhando aqui. Vamos ver o que vai sair. A temperança. A temperança reforça o que eu acabei de falar a respeito de persistência, de continuidade, de você saber o que você quer e você insistir,
ter paciência, inclusive com você mesmo, com essas fraquezas, e voltar no dia seguinte a continuar no seu caminho. A temperança também é um conselho de moderação. Isso é particularmente importante no eclipse que eu falei que é bélico. Moderação é o meio termo, é você saber olhar os dois lados, fazer a temperança. Se você gostou desse vídeo, comente aqui para mim se fez sentido para você, se te despertou para alguma questão. Além de tudo, distribua e deixe um like para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.